Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais, intrigantes e humanas dos evangelhos, a jornada para Emaús. Tenta imaginar a cena, dois discípulos completamente arrasados pela crucificação, simplesmente abandonando Jerusalém e tudo que a cidade representava. Eles estão fugindo, mas no meio do caminho, um encontro totalmente inesperado muda absolutamente tudo. E é aqui que a história fica muito curiosa, né? Porque um estranho se junta a eles na estrada, caminha com eles, conversa com eles, mas, como o próprio texto de Lucas diz, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Mas o que estava bloqueando a visão deles? O que estava acontecendo ali? Vamos investigar isso juntos? Para começar, a gente precisa entender o cenário. A estrada para Emaús não era só um caminho físico, de terra e pedra. Para eles, naquele momento, era uma jornada de recuo, de desespero total. Eles estavam literalmente se afastando do centro da esperança deles, que agora tinha virado o centro da sua maior dor. Um desses caminhantes, a gente sabe o nome, Cleopas. Ele não era do círculo mais próximo, dos 12 apóstolos, mas fazia parte daquele grupo maior de 70 seguidores. E olha que ironia, o nome dele significa Glória do Pai, e ele estava ali, fugindo justamente da maior manifestação da glória do Pai que já tinha acontecido. E o destino deles era essa vila, Emaús. E aqui tem outra ironia incrível. O nome do lugar significa águas que curam. Eles estavam indo para lá buscando refúgio, buscando algum tipo de alívio, mas na verdade estavam se distanciando da única fonte de cura verdadeira, que por sinal estava ali, caminhando bem ao lado deles. Então vamos lá. Vamos explorar a primeira barreira que simplesmente fechou os olhos deles. Foi algo visceral, sabe? Profundamente humano. O trauma, avassalador de tudo aquilo que eles tinham acabado de presenciar. Nessas palavras, dá para sentir o peso da decepção, né? A esperança deles era muito clara. Um libertador político, um rei que ia redimir Israel do domínio romano. A crucificação não só matou o mestre deles, ela destruiu por completo a expectativa, o modelo mental que eles tinham do que o Messias deveria ser. E a gente não pode, de forma alguma, subestimar o horror que era uma crucificação. Era uma morte pública, humilhante, agonizante, projetada para quebrar o espírito de qualquer um. A morte lenta por asfixia, a exposição, a associação com criminosos, tudo isso era um fardo psicológico gigantesco para qualquer pessoa que estivesse assistindo. Essa dor, esse choque todo foi tão, mas tão intenso, que criou uma espécie de cegueira. Eles simplesmente não conseguiam enxergar nada além daquela tragédia. E essa foi a primeira grande barreira para o reconhecimento. A segunda barreira já era mais mental, sabe? Era o desafio de acreditar em algo que parecia simplesmente impossível, mesmo quando as primeiras pistas começaram a aparecer. Presta atenção na tensão que tem aqui. Eles ouviram os relatos. Anjos, o túmulo vazio, a notícia de que ele vive. Mas no final, a conclusão deles é, mas não o viram. Havia um conflito enorme entre o que estavam contando para eles e o que eles mesmos podiam provar com os próprios olhos. Esse é o dilema. Eles estavam presos numa realidade muito concreta, muito tangível. O Jesus que eles conheciam era o servo sofredor. A ideia de um corpo glorificado, de um rei ressurreto, era uma categoria de pensamento completamente nova, extraordinária, que a mente deles simplesmente não conseguia processar. E aí a gente chega na terceira barreira, que talvez seja a mais profunda de todas. Uma cegueira espiritual, causada por uma incompreensão total do plano maior. Um plano que estava escrito nas próprias escrituras que eles conheciam tão bem. Aqui a gente vê o tamanho do desencontro. De um lado, o que eles esperavam, um leão, um rei guerreiro. Do outro lado, o que as profecias, desde Moisés até Isaías, falavam, um cordeiro, um sacrifício, um sofrimento que levaria à glória. E é exatamente isso que Jesus começa a explicar para eles ali na estrada. Ele mostra que a cruz não foi um acidente, mas o cumprimento de um propósito divino. E com a mente deles começando a se abrir para essa nova interpretação, o palco estava pronto para a revelação final. Então, como é que essas três barreiras gigantescas finalmente caíram? O mais incrível é que o clímax da história não acontece numa grande demonstração de poder, mas sim num momento de comunhão simples e muito familiar. Eles o convidam para jantar. E ali, à mesa, ele assume o papel de anfitrião. Pega o pão, abençoa, parte e distribui. Um gesto que eles já tinham visto inúmeras vezes. Um eco direto da última ceia. E nesse ato tão familiar, de repente tudo se encaixa. E é nesse exato momento a revelação.
O trauma é curado, a dúvida é desfeita e o propósito é finalmente compreendido. A visão física e a visão espiritual se alinham e eles finalmente o reconhecem. E a transformação é imediata. Eles não terminam a refeição, não descansam, na mesma hora se levantam e fazem todo o caminho de volta para Jerusalém. Aquela estrada que era de fuga, de repente se torna uma estrada de missão. A tristeza vira alegria e a dúvida se transforma num testemunho poderoso. No fim das contas, a história do caminho de Emaús ilustra de um jeito brilhante este princípio. O pensamento deles, contaminado pela dor e pela dúvida, os levou a um caminho de fuga. Mas um único momento de revelação mudou esse pensamento, que por sua vez alterou o caminho e redefiniu completamente o destino deles. A pergunta que fica é: o que será que pode estar impedindo a nossa própria visão de se abrir hoje?